Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do nono ano, tudo bem? Vocês já me conhecem, mas eu faço questão de lembrar que meu nome é Alexandre Lima e eu estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia. Dessa vez, para iniciarmos a última unidade do nosso livro didático, no qual nós vamos abordar o continente da Oceania. Vamos lá? Iniciamos este capítulo com uma breve apresentação a respeito da Oceania. Detalhe muito importante, a Oceania é o menor continente do planeta, com uma área de pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 41 milhões de habitantes, dados do ano de 2017, ou seja, 0,54% da população mundial. A área da Oceania equivale à do Brasil, porém, sua população é menor que a do estado de São Paulo, estimada em pouco mais de 45 milhões de habitantes em 2018, de acordo com dados do IBGE. Vamos recapitular aqui. Percebam o seguinte: a área da Oceania, um continente, equivale à do Brasil, um país. Por aí podemos observar em termos territoriais como o continente da Oceania ele é pequeno. Ele é um continente do tamanho do nosso país. E a população deste continente da Oceania, ela consegue ser menor que a do estado de São Paulo. A população da Oceania, em dados de 2017, apresentava cerca de 41 milhões de habitantes, enquanto o estado de São Paulo apresentava 45 milhões de habitantes no ano de 2018. A Oceania é um continente arquipélago, constituído por aproximadamente 3 mil ilhas dos mais variados tamanhos. Vamos para o nosso mapa para localizar o continente da Oceania segundo os hemisférios do nosso planeta. Professor, mas por que o senhor sempre inicia essas aulas mostrando onde que o continente fica no planeta segundo os hemisférios? Justamente porque questões de localização dos continentes, dos países, segundo os hemisférios do nosso planeta, são muito recorrentes em provas de vestibular, em provas seletivas para escolas de nível técnico, entre outros processos. Por isso é tão importante termos o conhecimento da localização segundo os hemisférios do planeta. Acompanhem comigo aqui no mapa. Localizando a Oceania, podemos perceber o seguinte: analisando primeiramente segundo a linha do Equador, que vai dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem que a linha não está muito reta, mas considerem, por favor. Aquilo que estiver acima, ao norte da linha do Equador, será hemisfério norte. Aquilo que estiver abaixo, ou seja, ao sul da linha do Equador, vai ser justamente o hemisfério sul. Ou seja, podemos justamente compreender que a Oceania vai se localizar completamente no hemisfério sul. Mais uma vez, a Oceania, segundo a linha do Equador, ela vai estar localizada no hemisfério sul. Já segundo o meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta entre hemisfério ocidental e hemisfério oriental, nós podemos perceber também que a Oceania vai estar completamente localizada no hemisfério oriental. Percebam que segundo o meridiano de Greenwich, também não está muito retinho, mas por favor considerem, a Oceania vai estar localizada no hemisfério oriental. Tudo bem? Mais uma vez, segundo a linha do Equador, Oceania completamente no hemisfério sul. Segundo o meridiano de Greenwich, Oceania localizada completamente no hemisfério oriental. Professor, mas eu vi aí que tem uma ilha que ela está dividida entre a Oceania e a Ásia. Que ilha é essa, professor? É justamente a ilha da chamada Papua Nova Guiné, que é esta partezinha aqui em lilás, que é justamente um país que faz parte do continente da Oceania. No entanto, parte dessa mesma ilha é um território da Indonésia. E esse território da Indonésia, assim como a própria Indonésia, faz parte justamente do continente asiático. Ou seja, uma ilha, dois continentes distintos. Justamente pelo fato de que esta porção pertence à Indonésia, um país do continente asiático,
e essa porção a Papua Nova Guiné, um país do continente da Oceania. Agora falando a respeito da divisão política e regional deste continente, as ilhas da Oceania estão agrupadas em 14 países independentes e territórios que são possessões de outros países, como os Estados Unidos e a França. Costuma-se regionalizar a Oceania em 4 grandes grupos, como vamos observar agora. Podemos observar neste mapa que o território da Austrália é sem dúvidas o maior do continente da Oceania. Isso aqui já vai ser considerado um conjunto. Assim como, por exemplo, o conjunto dos estados da Micronésia, os estados da Melanésia e os estados da chamada Polinésia. E neste continente eu vou ter um detalhe muito peculiar. É nele que eu vou encontrar a chamada linha internacional da mudança de data. Essa aqui, ó, delimitada em vermelho. Esta linha vai determinar quando um dia termina e quando o outro começa. E no caso, se eu atravessar esta linha, se eu estiver aqui, ó, do lado oeste e seguir no sentido leste, ou seja, sair do oeste e vir para o leste, de repente aqui da Austrália para a Polinésia Francesa, o que é que acontece? Eu preciso adiantar meu calendário em um dia. No entanto, se eu estou aqui na Polinésia Francesa e de repente faço uma viagem até as Ilhas Fiji, o que é que vai acontecer? Eu preciso atrasar o meu calendário em um dia. Agora, a respeito do clima e vegetação deste continente, a grande extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte-sul da Oceania, associada a outros fatores, possibilita a ocorrência de vários tipos de clima e formações vegetais. Na Austrália, há extensas áreas com clima desértico e semiárido, na porção centro-oeste, por exemplo, ocupando 35% do território. Isso ocorre em razão de correntes marítimas frias que circulam no litoral sul e da Cordilheira Australiana, que barra a entrada de ventos úmidos para o interior do país. Ou seja, como vimos na leitura, o território da Austrália ele vai ter uma grande ocorrência de climas desértico e semiárido devido a fatores como, por exemplo, as correntes marítimas frias, que vêm aqui da porção sul, e a Cordilheira Australiana, que vai ficar justamente nessa porção no qual eu apresento a vocês. Tudo bem? Como esses fatores contribuem para uma grande abrangência desses climas na Austrália? As chamadas correntes marítimas frias, como eu acabei de falar para vocês, correntes marítimas frias vão justamente fazer com que essas águas dessa região não sejam tão aquecidas. Consequentemente, o processo de evaporação e formação de nuvens de chuva também vai sofrer determinados impactos, né? Não vão ser tão intensos. Ou seja, diminua aí a presença de pluviosidade, ou seja, de chuva nessa área. E outro ponto também bem importante, que a Cordilheira Australiana, ela vai agir aqui, ó, como uma barreira natural. Eu tenho a formação de umidade aqui no Oceano Pacífico, a formação de nuvens de chuva, que, no entanto, quando essas nuvens de chuva se aproximam da parte continental, elas vão justamente encontrar a barreira natural, que é a Cordilheira Australiana, e vão despejar toda a sua umidade aqui na porção leste. Enquanto que para esta porção, as nuvens já passam secas, ou seja, vão contribuir diretamente para a formação deste clima no território da Austrália. Como bem sabemos, o clima interfere diretamente na formação da vegetação. E podemos observar neste continente que aqui na maior parte de suas ilhas menores, vamos ter a ocorrência aqui de floresta tropical e equatorial e floresta temperada. Já na Austrália, o maior país deste continente, podemos observar uma grande variedade de vegetação. Podemos perceber, por exemplo, que aqui na porção central do continente, onde eu vou encontrar o clima desértico e semiárido, eu vou encontrar formações justamente adaptadas a esse tipo de clima. As savanas e mais aqui na porção central, o deserto quente. Na faixa aqui litorânea, nessa porção aqui leste do território australiano, eu percebo justamente o seguinte: naquela porção onde falei com vocês anteriormente, onde as nuvens de chuva vão justamente despejar essa umidade, já que encontra uma barreira natural da Cordilheira da Austrália, percebam que aqui nessa região eu vou ter a formação de florestas, aqui temperada e aqui tropical e equatorial.
enquanto que do outro lado da Cordilheira Australiana eu vou encontrar justamente a vegetação de savanas, em virtude daqueles fatores climáticos que vimos agora há pouco. Falando agora a respeito da hidrografia e do relevo do continente da Oceania, a hidrografia desse país apresenta rios estreitos, de curta extensão, em vales profundos e com corredeiras que dificultam a navegação, com exceção dos rios Murray e Darling, na Austrália, os mais importantes do continente. As formas do relevo na Oceania apresentam diferenças significativas entre as ilhas do Pacífico, a Austrália e a Nova Zelândia. Nas ilhas do Pacífico, o relevo é montanhoso, pois elas se encontram em uma área de choque de placas tectônicas, sujeita à ocorrência de atividade vulcânica e terremotos. Em Papua Nova Guiné está o ponto culminante do continente, o Monte Wilhelm, com 4.509 metros de altitude. A Nova Zelândia também apresenta relevo montanhoso, com vulcões ativos que originam muitos lagos, e o litoral apresenta muitas penínsulas e fiordes. Já o território australiano, o maior do continente, distante das áreas de choque ou separação de placas tectônicas, apresenta terrenos estáveis, sem tantos abalos geológicos, antigos e bastante desgastados, formando planaltos e planícies. Agora falando a respeito da população deste continente, a partir do século XVIII, com a ocupação do continente pelo colonizador, a situação dos povos originários, muito diversificados, mas nomeados genericamente pelos europeus de aborígenes, começou a mudar. Muitos foram expulsos de suas terras, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela violência imposta pelos colonizadores. Ainda hoje, os descendentes de povos originários são vítimas de ações governamentais que visam desarticular suas culturas, de preconceito e segregação social, aspectos que se refletem em condições de vida inferiores às do restante da população do continente. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné comportam cerca de 94% da população da Oceania, cuja densidade demográfica é de apenas 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. A princípio, notem a semelhança dos processos de colonização da Oceania e do Brasil. Com a chegada dos europeus, os povos nativos, os povos originários, muito diversificados, foram completamente desrespeitados, massacrados, humilhados, assim como os povos nativos brasileiros. Os povos nativos brasileiros, embora tivessem uma grande diversidade de grupos, de culturas, entre outros pontos, foram todos generalizados como índios, como indígenas. Os povos originários, nativos da Oceania, foram todos generalizados como aborígenes, embora eles apresentassem uma grande diversidade cultural entre eles. E esses povos deste continente da Oceania, assim como os povos nativos do Brasil, da América, também do continente africano, foram justamente completamente massacrados em diversos pontos, como que no próprio livro diz, expulsos de suas terras, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela violência dos colonizadores. E no que diz respeito à distribuição da população neste continente, nós podemos observar algumas concentrações populacionais nas principais cidades, como por exemplo, em Sydney, que é a principal cidade da Austrália, mas não é a capital, não confundam. A capital da Austrália é Canberra. Posso notar essas concentrações populacionais, como falei, nessas principais cidades: Sydney, Canberra, Adelaide, Melbourne, Perth, entre outras. Na Papua Nova Guiné também noto algumas concentrações, assim como também na Nova Zelândia. No entanto, eu percebo justamente que a distribuição populacional neste continente ela é muito irregular. Eu vou ter áreas que vão apresentar uma densidade demográfica baixíssima. Vamos só pegar aqui o exemplo da Austrália. A maior parte deste país vai apresentar uma densidade de, no máximo, 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, baixíssima. Isso se dá justamente por diversos fatores, como os climáticos que vimos anteriormente. Afinal de contas, essa região vai ser justamente uma região no qual vai predominar o clima desértico e também o semiárido. E aqui nessas porções
Mais ao leste, aqui no litoral, como vocês bem podem observar, vão ser justamente os principais centros urbanos. E aqui é o local no qual, aqui serão os locais, perdão, no qual a população de fato vai procurar se estabelecer. Os descendentes de europeus são a maioria da população na Austrália e na Nova Zelândia, onde o inglês é o idioma oficial e a religião predominante é o cristianismo. As ilhas do Pacífico contam com um número maior de descendentes dos povos originários, onde prevalecem as línguas e religiões nativas. E observando esta tabela, podemos perceber o seguinte: como existem contrastes, diferenças, desigualdades no continente da Oceania. Eu vou ver países com IDH muito alto, como a Austrália e a Nova Zelândia. Índices sociais muito bons, como a expectativa de vida australiana em torno aí dos 83 anos, da Nova Zelândia aos 82, índices de mortalidade infantil baixíssimos nesses dois países e um PIB per capita bem alto. No entanto, vão ter países desse mesmo continente que vão apresentar índices baixíssimos, como Papua Nova Guiné, que vai apresentar aqui, por exemplo, uma expectativa de vida em torno dos 65 anos de idade, índice bem baixo em relação aos dois primeiros que comparamos anteriormente. Mortalidade infantil altíssima, como vocês bem podem observar, assim também como outros países, como vocês bem podem perceber. Aqui, por exemplo, vamos pegar as Ilhas Salomão, IDH baixo, expectativa de vida um pouco mais alta, porém, mortalidade infantil, de certa forma, bem relevante, bem elevada, como podemos observar. Ou seja, por essa tabela, percebemos uma grande variedade de indicadores socioeconômicos que vão existir nos países da Oceania. Austrália e Nova Zelândia são os países mais ricos, com economia diversificada e, no geral, excelentes condições de vida. Os demais países da Oceania têm economias dependentes da agricultura, pesca, exportação de matérias-primas e especialmente do turismo. As ilhas do Pacífico, em geral, convivem com indicadores sociais abaixo da média mundial, com pouca disponibilidade de água potável e de sistemas de transporte e energia elétrica. E, meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.